Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula com um formato diferente, né? Aproveitei aqui uma das salas da FAP para a gente tentar facilitar ainda mais a compreensão de vocês. Nós começamos na última aula o estudo da matéria do nosso programa já do segundo bimestre, que diz respeito às pessoas jurídicas. Nós vimos na última aula que a pessoa jurídica nada mais é do que uma coletividade, seja de pessoas ou de bens. Como dizia o professor Caio Mário, o direito sentiu a necessidade de personificar pessoas. E o que é então essa personificação de pessoas? Bem, algumas atividades elas vão fluir melhor se as pessoas tiverem ao lado delas outras pessoas que vão contribuir ou com capital ou com bens para que possam então alcançar fins comuns, sejam eles fins ideais, ou seja, no campo das ideias, ou patrimoniais. Então, nós temos várias espécies de pessoas jurídicas, e a pessoa jurídica, é bom que se diga, antes disso, jurídica, ela é pessoa. Nós acabamos de estudar no bimestre passado a pessoa natural, que é a pessoa física, né? A pessoa, o ente de existência visível, e essas pessoas têm direitos de personalidade. A pessoa jurídica, por ser também uma pessoa, também tem os seus direitos de personalidade. Obviamente que alguns direitos menores do que ou inexistentes até no caso em relação à pessoa física, por exemplo, a pessoa jurídica não tem a dignidade da pessoa humana, mas ela tem, por exemplo, o seu nome, ela tem a sua reputação, que também é protegida como direito de personalidade, ok? Muito bem, então o que nós estamos vendo agora é que a pessoa jurídica, ela é formada, e nós temos várias espécies, nós vamos começar a estudar aqui nos artigos do Código Civil, com bastante calma. Essas pessoas jurídicas são formadas, às vezes para obtenção de lucro, e às vezes até por imposição legal, com a impossibilidade de visarem o lucro. Por isso que nós temos 6 incisos no artigo 44 que vão dizer quais são as pessoas jurídicas reconhecidas aqui no nosso Código Civil, ok? Então, primeiro, estejam com o Código Civil na mão e também com o caderno para fazerem algumas anotações, tá certo? Então, primeira coisa que nós vimos na última aula, só recapitulando em relação às pessoas jurídicas, é que as pessoas jurídicas podem ser entre pessoas, ou seja, uma sociedade entre pessoas, um agrupamento, uma coletividade de pessoas. E quando ela é assim, ela é então considerada uma pessoa jurídica intersubjetiva. Mas nós também vimos que a pessoa jurídica pode estar baseada numa coletividade, não de pessoas, mas numa coletividade de bens. O que é isso? Isso é o exemplo clássico, a fundação. A fundação nada mais é do que a dotação de bens por parte de alguém para que esses bens então formem essa sociedade, essa pessoa jurídica, né? Não a sociedade, essa pessoa jurídica. A fundação é o exemplo clássico, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Bradesco, a Fundação Ayrton Senna, entre outras. Nós vimos também na última aula que para se montar uma fundação não pode ser com pouca coisa, com pouco dinheiro, por isso que as fundações são sempre baseadas em grandes empresas. Por quê? Porque a fundação ela precisa se manter, então ela precisa ter funcionários, ela precisa ter uma estrutura, então ela tem que ter um patrimônio suficiente para que desse patrimônio se extraiam valores suficientes para a sua própria manutenção, ok? Mas nós teremos uma aula específica sobre fundação, como teremos uma aula específica sobre sociedade, sobre associações e sobre a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, tá certo? Por enquanto nós estamos ainda fazendo uma digressão sobre aquela aula anterior, na qual eu fui colocando para vocês alguns tópicos, alguns assuntos relativos à pessoa jurídica. Nós temos, obviamente, vários tipos de pessoa jurídica. Nós temos a pessoa jurídica, vou colocar PJ, tá gente? Para você já sabe o que é. A pessoa jurídica de direito público, e temos a pessoa jurídica de direito privado.
pessoa jurídica de direito público, ela pode ser pessoa jurídica de direito público interno e a pessoa jurídica de direito público externo. Dentro das pessoas jurídicas de direito privado, daqui a pouco eu já vou falar com vocês. Muito bem. Vou pegar aqui o meu Código Civil para a gente ler. Abram aí no artigo 40 para acompanharem comigo. Vou aguardar aqui que vocês abram no artigo 40. Nós vamos trabalhar dentro do programa de pessoa jurídica até o artigo 69. Então, quem encontrou aí, diga amém e vamos lá. Diz o artigo 40 que as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Exatamente o que eu acabei de colocar aqui para vocês. São pessoas de direito público interno. Artigo 41, inciso 1, a União. 2, os estados, o Distrito Federal e os territórios. 3, os municípios. 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. 5, as demais entidades de caráter público criados por lei. Parágrafo único, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Muito bem. Como nós acabamos de ver, começando aqui pela pessoa jurídica de direito público externo, nós temos quem são, indo aqui então no interno, quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? São os entes federativos. A União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios. O Brasil é uma república federativa, como eu expliquei isso para vocês, e ele é composto então na sua organização da União, dos estados, dos municípios, os territórios nós não temos nenhum mas, no momento, mas já tivemos. Rondônia era um território, Roraima era um território que depois acabaram se tornando estados, mas nada impede que o Congresso crie, se for necessário, um território federal. Tá? Então ele continua constando como uma pessoa jurídica de direito público interno. E o que isso quer dizer? Quer dizer, primeira coisa, que a União não é a República Federativa do Brasil. Vamos deixar bem claro, eu expliquei na última aula, vou retornar a dizer. A República Federativa do Brasil é o Estado Federal, é o Brasil. E é o Brasil. A União, ela faz o quê? Ela representa a República Federativa do Brasil. Ou seja, nas relações internacionais. Por quê? O Brasil, né, já colocando aqui em relação às pessoas de direito público externo. Quem são as pessoas jurídicas de direito público externo? São os estados estrangeiros, recapitulando, né, você já tem esse material, estados estrangeiros, as organizações internacionais, aqui nos estados estrangeiros, são os países, né? Vamos colocar Itália, Portugal, Espanha, etc.
etc. E as organizações internacionais, nós temos, por exemplo, a ONU, a OMC, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e também a República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Pois bem, a República Federativa do Brasil, ou seja, o Estado Federal, ele se relaciona com estados estrangeiros, ou seja, com países estrangeiros ou com organismos internacionais, sendo representado pela União. Dentre os entes federativos, a Constituição escolheu a União, né, escolheu corretamente, por quê? Poderia escolher qualquer um, mas escolheu quem? A União, que tem quem? Tem o presidente da República como chefe do Poder Executivo. Então, o chefe do Poder Executivo, em nome da União, representa a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, seja com os estados estrangeiros ou com as organizações internacionais, ONU, OMC, Mercosul, mercado comum europeu, o que tiver de relação internacional, será então a República Federativa e não a União que estará negociando, que estará se relacionando. A União apenas representa. A União, como eu disse, é pessoa jurídica de direito público interno. O Estado Federal é de direito público externo, tá certo? Muito bem. Dito isso, nós temos também as pessoas jurídicas de direito público. Dentro ainda desse nosso estudo, eu vou apagar aqui quem anotou, senão vai ficar aí no vídeo. Nós temos um pouquinho de espaço aqui. Que as pessoas jurídicas, dentro da nossa pequena digressão aqui, as pessoas jurídicas de direito interno, elas precisam se organizar. Por exemplo, a União, ela tem muitos afazeres, então ela tem muitas responsabilidades, ela precisa atender, por força até da Constituição, a diversos setores. Então ela precisa fazer o quê? O que em direito administrativo a gente chama ou de desconcentração, ou de descentralização. Quando a gente fala em desconcentrar, é tirar o que está dentro. Então, imaginem vocês, embora a pessoa jurídica seja uma ficção, ela seja um ente abstrato, mas imaginem vocês, assim, apenas a título de exemplo, que a União seja um corpo, né? Seja um corpo. Essa União, esse corpo, precisa atender várias áreas diferentes ao mesmo tempo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai destacar órgãos, por isso que são chamados de órgãos, que é baseado mesmo na ideia de um corpo humano. Então você precisa cuidar da área de saúde, você cria o Ministério da Saúde, como nós estamos vendo a importância do Ministério da Saúde nesses tempos. Você precisa cuidar da área dos transportes, da área de infraestrutura, da área da justiça, da área da arrecadação, criando a Receita Federal. Todos esses órgãos fazem parte, por exemplo, da União, né? Por fazerem parte, não são pessoas jurídicas é a União. O presidente da República, a presidência da República não é uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica é a União, tá certo? Então isso é a forma que é feita essa desconcentração, criando vários órgãos que possam atender à finalidade de melhor administrar o país. Muito bem. E o que seria então a descentralização? A descentralização já é fora e também visando essa necessidade, aí sim vão ser criados órgãos, né? Vão ser criadas entidades, né, para também atender de alguma forma a essa necessidade que no nosso exemplo aqui a União tem de melhor gerir e melhor prestar um serviço
à sociedade. Aí nós vamos ter, por exemplo, a autarquia, nós vamos ter a empresa pública, nós vamos ter a sociedade de economia mista. Tudo isso eu expliquei para vocês na última aula. Essas entidades, então, são criadas para atenderem, então, as necessidades. Nós temos também aqui entre elas a fundação pública. Cada uma no seu papel, cada uma no seu quadrado, né? Elas vão também descentralizar essa atividade da União. Né? Nós vimos na última aula, por exemplo, a sociedade de economia mista é aquela sociedade em que nós temos um capital público e um capital particular, capital privado, mas necessariamente a maior parte do capital tem que ser público. Então nós temos, por exemplo, o Banco do Brasil e outro exemplo bastante conhecido, a Petrobras. São sociedades de economia mista. Por quê? Porque ali tem capital público e tem capital privado. Já a empresa pública, a diferença dela para a sociedade de economia mista é que a empresa pública, o capital é todo público. O poder público é o único sócio. E aí nós temos, como exemplo, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Ok? Muito bem. Então, feita essa breve digressão, nós vamos agora, vou dar mais um tempinho se alguém estiver querendo copiar alguma coisa, nós vamos partir para o nosso estudo com mais um pouco de profundidade. Nós vamos ler então, eu parei aqui no artigo 41, parágrafo único, apenas relendo aí com vocês o artigo 41, quando ele diz o seguinte: salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Esse parágrafo único, ele diz respeito, por exemplo, à OAB, né? A OAB, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ou seja, as entidades que controlam as profissões. Né? Então, o que acontece? Havia uma discussão muito grande qual era a natureza jurídica da OAB. Se a OAB era uma autarquia. E aí essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Federal entendeu que não. Ele disse que a OAB não pode ser considerada uma autarquia. Por quê? Porque, diferentemente das autarquias, ela não se submete, por exemplo, ao controle do Tribunal de Contas. Né? Então, o Supremo entendeu que a OAB ela é um órgão de prestação de serviços independentes, certo? Então, ela se encaixa aqui, se alguém perguntar qual é a natureza jurídica da OAB, ela presta serviços independentes, ok? Muito bem. No artigo 42, diz que são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Eu acabei de falar para vocês aqui, os estados estrangeiros são os países, Itália, Espanha, Estados Unidos, Canadá, todos os países são considerados estados estrangeiros ou pessoas que forem regidas pelo direito internacional. No caso dos organismos internacionais, como a ONU, como o Mercosul, como a Organização Internacional do Trabalho e tantos outros que a gente já conhece ou pelo menos ouviu falar, ok? Muito bem. O artigo 43, ele diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. É óbvio que a responsabilidade, inclusive, ela é objetiva,
né? Porque quando eles estão atuando em nome da pessoa jurídica, né? Então, se eles fizerem bobagem e causarem algum dano, aí a pessoa jurídica vai responder, mas tem direito de regresso, ou seja, de cobrar de quem causou o dano por dolo ou culpa, o ressarcimento do eventual prejuízo por ele causado, tá certo? Muito bem. O artigo 44, ele vai elencar para nós quem são as pessoas jurídicas de direito privado. Então, quem são as pessoas jurídicas de direito privado? 1. As associações. 2. As sociedades. 3. As fundações. 4. As organizações religiosas. 5. Os partidos políticos. E 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Diz o parágrafo 1º que são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários do seu funcionamento. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. Muito bem. Dentro desses 6 incisos, nós vimos aqui que tanto as associações religiosas como os partidos políticos nem deveriam estar aqui. O Código, tanto é que ele não vai nem se ocupar, né? Por quê? Primeiro que o Brasil é um país laico, sendo um país laico, ele não pode impedir e nem se intrometer na criação das organizações religiosas. Elas simplesmente têm o direito, como nós acabamos de ler. E os partidos políticos, eles têm lei própria, eles têm a lei dos partidos políticos, que não tem nada a ver aqui. Nós já vimos na última aula que eles foram inseridos aqui para escaparem daquele prazo de 1 ano que acabou virando 4 e já chegou até 2007, para que eles pudessem se adequar ao novo Código Civil. Então, nós vamos nos ater mesmo no estudo, quando formos fazer individualmente o estudo das pessoas jurídicas, as associações, depois nós vamos ver as sociedades, e as sociedades elas se dividem em algumas classificações que dizem respeito mais ao direito empresarial. Quando vocês tiverem a matéria de direito empresarial, vocês vão ter individualmente cada uma delas. Eu vou, obviamente, dar uma pincelada sobre cada uma delas, sem muita profundidade, apenas para contextualizá-las, mas vocês vão aprender depois, numa matéria exclusiva chamada direito empresarial, os detalhes de cada uma delas. Nós vamos falar aqui uma por uma e depois nós vamos seguindo com a nossa matéria, tá certo, gente? Muito bem. Então, antes de começar a falar especificamente sobre cada uma delas, nós vamos pular aqui o artigo 44, vamos para o artigo 45, para nós aprendermos sobre a constituição das pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito privado, né? Nós estamos falando agora, são as associações, as sociedades, as fundações, as entidades religiosas, os partidos políticos e a EIRI, empresa individual de responsabilidade limitada. Nós vamos ver agora como que é feita a constituição, né? Como se constitui a pessoa jurídica. Como se constitui a pessoa jurídica? Muito bem. Vamos lá no artigo 45. Estou controlando aqui o horário porque nós vamos fazer trechos de 30 minutos. Agora, né? Agora deve ter uns 20 minutos, 25 minutos no máximo, mais 5 minutos, depois a gente dá uma parada para começar uma nova rodada, ok? Artigo 45, gente, vamos ver comigo aí. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações
por que passar o ato constitutivo. O que isso quer dizer aqui? Essa parte final, por exemplo, do artigo 45. O caput diz: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Muito bem. Seria então a constituição do ato. Por exemplo, uma sociedade, vamos colocar um exemplo, uma sociedade empresarial ou seja, ela vai ter atividade de obtenção de lucro, visando obtenção de lucro com atividades mercantis, ela vai ter que ser registrada. Registrada aonde? Na junta comercial. Na junta comercial. Ela vai precisar ter, então, um contrato social. Esse contrato social é que vai definir as cláusulas desta sociedade, onde duas ou mais pessoas estão se reunindo e deixando bem claro que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física dos seus sócios. Não importa se tem 2 ou 10 sócios, eles estão ali formando uma pessoa só, uma pessoa jurídica. Ou seja, essa pessoa jurídica tem a sua constituição própria, ela é abstrata, mas ela é uma pessoa. E então, os bens que vão responder pelas obrigações, pelas dívidas, por exemplo, dessa pessoa jurídica, são os bens da pessoa jurídica, nada a ver com os sócios, pessoas físicas. Os bens das pessoas físicas não respondem pelas dívidas. Essa é a regra. Vai ter exceção, obviamente, mas a regra é: não se misturam os bens das pessoas físicas dos sócios com os bens da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, então, ela é formada. Então, imaginem vocês que, vou usar como exemplo a sociedade de responsabilidade limitada. Qual que é a ideia do legislador? Isso vem de muitos anos, inclusive começou no estrangeiro, de você não fazer, não misturar os bens pessoais com os bens da sociedade, exatamente para que as pessoas não tenham tanto receio de se aventurar numa empresa, num empreendimento. Então, as pessoas, se soubessem que os seus bens pessoais sempre estariam em risco se a sociedade desse algum problema. Nós estamos num país em que o que mais nós temos são problemas econômicos, né? Quem tem um pouco mais de idade já sofreu com a hiperinflação e sabe o que isso gerou de quebradeira. Agora nós estamos num período extremamente comprometido e comprometedor em relação a essa pandemia, e muitas empresas, pessoas jurídicas, infelizmente estão quebrando ou na iminência de quebrar. Então imaginem vocês, quando essas pessoas, então, suponhamos que são 4 sócios, um é muito rico, um é classe média, outro é classe média alta, uma classe média baixa, não importa, eles se reúnem. Olha, nós vamos montar uma empresa. Vamos colocar, por exemplo, o capital social dessa empresa. Olha, cada um vai entrar com, por exemplo, 50 mil reais. Sim, então se são 4, cada um vai entrar com 50 mil, não importa que um deles tem 10 milhões na poupança. Ele está integralizando, ou seja, 50 mil reais. O que é integralizar o capital? Porque uma coisa é você colocar no contrato social que o capital social da empresa será de 200 mil, 50 mil cada um dos seus sócios. Isso você pode colocar lá e registrar, mas somente estará integralizado esse capital quando os sócios, cada um dentro da sua cota, integralizarem, ou seja, ele vai ter que, por exemplo, abrir a conta da pessoa jurídica lá no banco e ele vai e deposita os seus 50 mil reais.
tá? Então ele deposita os seus 50 mil reais, e aí o outro deposita 50, e mais 50, e mais 50. Isso tem alguma diferença? E se ele não depositar? Se ele não depositou, ele não tem ainda o capital integralizado, e isso nós vamos aprender quando a gente for estudar especificamente essa pessoa jurídica de responsabilidade limitada, as consequências para o caso de ele não integralizar o capital. Ele pode até ser expulso da sociedade. Muito bem, já deu aqui uns 30 minutos, vou dar uma paradinha aqui agora e a gente já começa em seguida, só um minuto, a gente já volta. Voltando aqui ao nosso artigo 45 que nós estamos estudando, vou ler de novo. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Nós temos dois tipos de cartórios para o registro de uma pessoa jurídica, tá? Nós temos, eu anotei aqui até o número da lei. No caso aqui das juntas comerciais, é a lei 8.934 de 94, ok? E no caso da sociedade, nós vemos a sociedade empresarial, da sociedade simples, é o RCPJ, que é o registro civil da pessoa jurídica, que aqui em Pimenta Bueno é feito no cartório de registro de imóveis, ok? Muito bem, isso está baseado na Lei de Registros Públicos, Lei de Registros Públicos, Lei 6.015, Lei 6.015/73. O que é a sociedade simples? É aquela que não tem o viés mercantil, né? A sociedade simples, por exemplo, é a sociedade que envolve no escritório da advocacia, de médicos, né? Então, essa é uma sociedade simples, ela não é registrada na junta comercial, ela é registrada no registro civil de pessoa jurídica. A OAB tem uma particularidade que também exige que o estatuto da sociedade simples dos advogados também tem que ser registrado na OAB, certo? Então, essa é a regra aqui. Então, quando a gente fala em sociedade empresarial, é na junta comercial. Agora, o ato constitutivo, se for aqui, é um contrato social. Se for uma fundação, se for uma associação, aí é o estatuto. Mas não importa, tanto seja estatuto, a sociedade anônima também tem estatuto, seja contrato social, seja um estatuto, ele deverá ser registrado. E registrado para quê? Para que tenha validade, certo? Então, se você tem uma sociedade, faz um contrato social, tudo bonitinho, perfeito, preenchendo todos os requisitos, enquanto você não registrar esse contrato social, ela vai ser uma sociedade de fato, uma sociedade irregular, né? Então, os sócios não vão responder apenas com uma sociedade de responsabilidade limitada, apenas com a sua cota. Não, ele vai responder com todos os seus bens. Por quê? Porque ela é uma sociedade de fato, ela não está regularizada. Agora, passou um ano, aí foi lá e regularizou no registro, ela passa a existir como pessoa jurídica regular a partir daquela data. Tudo que teve lá para trás não vai voltar. Lá há um ano atrás já era pessoa jurídica. Não, é daqui para frente, daqui para trás vocês vão responder com seus bens, porque era uma sociedade de fato, uma sociedade irregular, tá certo? Aí o finalzinho do artigo 45, o que ele diz? Ele diz que, deixa eu colocar aqui o meu óculos, ele diz que o registro é necessário e precedida, ou seja, tem que vir antes, quando necessário,
de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se um registro de todas as alterações que houver. O que essa parte final do artigo 45 está dizendo é o seguinte: algumas atividades não basta as pessoas terem vontade de estabelecer. Por mais dinheiro que você tenha, se você quiser montar um banco, você vai precisar de autorização do Banco Central. Por mais dinheiro que você e seus amigos que queiram montar com você essa sociedade, se vocês quiserem montar uma empresa de seguros, não estou dizendo um escritório de corretora de seguro, estou dizendo uma seguradora como a Porto Seguro, como qualquer uma delas, você vai precisar de autorização da SUSEP, que é a Superintendência dos Serviços Privados, né, de seguro. Então, algumas atividades, poucas, o Estado, diante da importância dessa atividade, ele precisa autorizar primeiro, ok? Muito bem. O parágrafo único desse artigo 45, ele diz o seguinte: decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando foi lá e fez o registro, se tiver algum problema, né, que a pessoa possa querer anular essa constituição das pessoas, o prazo é de 3 anos. É decadencial, por isso fala que decai. Passados esses 3 anos, não vai poder anular. Agora, isso é específico para alguém quiser anular a Constituição. Agora, a regularidade da pessoa jurídica, ela continua passível, depois de 3 anos, de ser questionada, né? E se tiver alguma irregularidade, vai se poder questionar. Agora, anular a Constituição da pessoa jurídica, o prazo é decadencial de 3 anos, tá? O artigo 46 fala do que tem que ter no registro, né? O registro tem que ter a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social quando houver, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, dos diretores, o modo pelo qual se administra e representa a empresa ativa e passivamente, ou seja, são elementos mínimos que você vai ter que colocar num contrato social para que ele tenha validade, tá certo? E vários detalhes que os sócios possam querer colocar entre eles para que a administração seja controlável, inclusive por eles próprios, né? O artigo 47, ele diz o seguinte: obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a pessoa jurídica, ela é uma pessoa abstrata. Quando o sócio que a representa, que nós vamos chamar de administrador, tá? Então vamos lá. O administrador escolhido ali no contrato, no estatuto, pode ser mais de um administrador, inclusive, tá? Então a gente pode ter uma administração, porque você pode ter um administrador, sim. Pode ter 5? Pode. Pode ter 10? Pode, dependendo do tamanho da empresa. Mas, então, esse administrador, quando ele se senta à frente do gerente ali no banco para fazer um empréstimo para a pessoa jurídica, é a pessoa jurídica que está fazendo o empréstimo, não é ele. Ele é apenas o administrador que vai estar representando essa pessoa jurídica. Então, ele está fazendo com que os direitos e obrigações entabulados nesse contrato ali de empréstimo bancário, por exemplo, estão sendo feitos pela pessoa jurídica. Então a pessoa jurídica vai responder por aquilo que ele assinar como administrador. Mas o código faz essa ressalva, eu vou ler de novo o artigo 47, ele diz o seguinte: obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. Então vejam, no próprio ato constitutivo, no próprio contrato, no próprio estatuto, os sócios podem estabelecer o seguinte: olha, o sócio Antônio é o administrador, então ele, com base nisso, ele vai representar, ele pode ir no banco. Só que nós temos uma coisa, nós vamos colocar alguns limites. Por exemplo, um limite que nós vamos colocar aqui no nosso contrato, no nosso estatuto, é de que a empresa, a pessoa jurídica, não pode ser avalista de ninguém.
E aí vai lá o Antônio e, em nome da empresa, assina como avalista, né, que a empresa está avalizando alguém. Essa pessoa que fez o empréstimo do qual a empresa está avalizando, se ela não teve o cuidado, e isso é importante, de verificar se o estatuto, o contrato social permitiam ao administrador avalizar, né, em nome da pessoa jurídica, se ele não viu isso e comeu essa bola, o que vai acontecer? A pessoa jurídica não vai responder. Quem vai responder, segundo o artigo 47, é o Antônio. Por quê? Porque ele extrapolou, né? Ele extrapolou as suas atribuições como administrador, tá certo? E suponhamos que nós tenhamos 10 pessoas nessa sociedade. 10 pessoas nessa sociedade. Vamos ver o artigo 48. Diz no artigo 48 o seguinte: se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, ou seja, mais de um administrador, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Então, vamos pensar assim: o ato constitutivo diz o seguinte, ó, como nós temos mais de um administrador, eles vão administrar conjuntamente. E se tiver de tomar decisões, eles vão ter que fazer por maioria, né? Aí, mas ele pode colocar, por exemplo, que não, as decisões têm que ser por unanimidade. Cada contrato, cada estatuto, cada ato constitutivo vai dizer a forma. E aí o 48 diz o seguinte: se tiver mais, ou seja, se tiver uma administração coletiva, as decisões se tornarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Ele pode dizer que tem que dizer por unanimidade. Mas se ele não fala nada, ele está dizendo o seguinte: ó, vai se tomar as decisões pela maioria de votos dos presentes. Então vejam, o que é maioria de votos dos presentes? Não quer dizer maioria absoluta, está dizendo que é maioria simples. Qual que é a diferença da maioria simples para a maioria absoluta? A maioria simples, ela é tirada dentro daqueles que estão presentes, e a maioria absoluta é tirada do todo. Então, se nós temos 10 ali, administradores, né? 10 sócios ali, administradores, se o contrato prevê, lá o ato constitutivo prevê, que a maioria tem que ser absoluta, e 6 desses 10 comparecerem, a única forma da decisão deles valer é se os 6 votarem. Por quê? Porque eles serão a maioria absoluta dos 10, ou seja, a metade 5 mais 1. Agora, se não prevê nada no ato constitutivo, a lei está falando ali no artigo 48, é pela maioria dos presentes, é a maioria simples. Então, só vieram 6, quando nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 4 votos, ou seja, a metade, 3, mais um voto, já dá a maioria simples. É isso que o nosso artigo 48 aqui está dizendo. Ou seja, a regra disposta no código é: se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único: decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação e fraude, que são os vícios do ato jurídico que vocês vão aprender no próximo semestre, e aí vocês vão ter uma ideia exata do que a isso se refere, certo? O 49 diz que se a administração da pessoa jurídica vier a faltar,
O juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Veja, o juiz não pode agir de ofício. De repente não tem um administrador, morreu o administrador, sumiu, ausente. Espera aí, o juiz não pode, eu estou sabendo que na pessoa jurídica tal não tem mais um administrador, eu vou nomear. Não, um interessado, alguém que tenha alguma relação, que precise se relacionar, que precise ter alguma atividade, alguma relação jurídica com aquela pessoa jurídica, ele, como interessado, vai levar essa situação até o juiz, e aí o juiz, uma vez provocado, vai nomear provisoriamente um administrador para atender aquela necessidade. Veja que interessante o parágrafo único, ele vem a calhar com aquilo que eu disse sobre a necessidade de dar esse incentivo para que as pessoas não tenham medo de empreender. Ele diz o seguinte: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação em benefício de todos. Função social também, né? Aqui da nossa pessoa jurídica. Muito bem. O artigo 50 fala do abuso da personalidade jurídica, né? Ele diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, começa a misturar o patrimônio dos sócios, pessoas físicas, com da pessoa jurídica, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. É a famosa desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos ter uma aula específica sobre desconsideração, eu vou explicar para vocês com calma depois, por isso que eu não vou entrar em detalhes agora, para a gente ir numa sequência aqui, ok, pessoal? Nós vamos fazer uma aula específica sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, o juiz vai deixar de ir em cima dos bens da pessoa jurídica e em cima da pessoa do sócio. Descobriu que ele desviou dinheiro do capital e colocou na sua conta pessoal, investimentos seus de pessoa física. O juiz vai desconsiderar, por exemplo, não tem bens para penhorar da pessoa jurídica, ele vai da pessoa física. E tem também a desconsideração inversa, que é o contrário. Você sai da pessoa física e vai para a empresa para tentar pegar alguma coisa, se houver esse tipo de problema que nós vemos no artigo 50, certo? Diante disso, pessoal, nós demos assim, essa geral aqui nos artigos, depois nós vamos voltar, como eu disse, no artigo 50, a parte importante que é a desconsideração da personalidade jurídica, e nós vamos agora dar uma lida na primeira situação que nós temos aqui, relativa às pessoas jurídicas, que é das associações. Elas são previstas no artigo 53 até o artigo 61. Vou ler os artigos na sequência, vocês acompanhem comigo para se familiarizarem com a associação, e aí eu vou explicar devagarzinho para vocês do que se trata. Muito bem. Constituem as associações, artigo 53, constituem as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, né? Grifem isso, não econômicos. Ela não pode ter objetivo de lucro, ela não pode visar lucro. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá a denominação, os fins e a sede da associação. Terá também, inciso 2, os requisitos para admissão,
demissão e exclusão de associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para a sua manutenção, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. A qualidade de associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou herdeiro, salvo disposição diversa no Estatuto. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Nenhum associado compete privativamente à Assembleia Geral, artigo 59, compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores, alterar o Estatuto. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 desse artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleições dos administradores. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantindo 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Dissolvida a associação, remanescente do seu patrimônio líquido depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinada à entidade de fim não econômico designada no Estatuto, ou omisso este por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Por cláusula do Estatuto, no seu silêncio por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referido neste artigo, receberem restituição, atualização e respectivo valor as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação, não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Muito bem. Primeiro detalhe da associação. A associação, ao contrário da sociedade, por exemplo, de responsabilidade limitada, sociedade empresarial, ela não pode ter fins lucrativos. A associação, ela existe para o campo das ideias, são objetivos. Por exemplo, você cria uma associação para defesa do meio ambiente, uma associação para fins educacionais. Então, dentro nós podemos ter uma associação para fins religiosos, morais, culturais, assistenciais, desportivos ou até mesmo recreativos. Elas não têm o fim de lucro como tem as sociedades simples. Portanto, é por isso que as ONGs, por exemplo, as famosas organizações não governamentais, ou elas serão associações ou elas serão fundações, porque as fundações também não têm fins lucrativos. Jamais você vai poder dizer que uma ONG é uma sociedade. Por quê? Porque ela não pode ter fins lucrativos, tá certo? Então, se você tem lá uma associação criada para finalidade de pesquisas acadêmicas, né? Então, uma finalidade educacional, nada impede que se faça isso, ok? Muito bem. Obviamente que o fato de uma associação não visar lucro não impede que ela aufira algum tipo de receita, né? Por quê? Porque ela precisa se manter, ela precisa ter pagar os seus diretores, se ela for muito grande, ou os seus funcionários, pagar a sua estrutura, às vezes o seu aluguel, né? Mas jamais se sobrar algum valor do que ela apurar essa receita, vai poder ser dividido entre seus associados ou seus diretores, exatamente porque elas não podem ter finalidade lucrativa.
como nós vimos no artigo 54, é um estatuto, né, que vai ser o ato constitutivo de uma associação. Muito bem. Nós vimos no artigo 55 que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Isso quer dizer que uma associação pode haver diferentes categorias, mas dentro de uma mesma categoria você não pode ter discriminação. Então você pode colocar, os associados que estão há mais de 10 anos dentro da associação, eles estão lá no nível 1, por exemplo. O associado que está 5 no nível 2, o associado que está há menos de 2 anos no nível 3. Então tem categorias de associados, porém entre eles pode ter essa hierarquização. Agora, dentro do nível 1, ou dentro do nível 2, ou dentro do nível 3, no exemplo que eu estou dando, você não vai poder fazer diferenciação entre eles, tá certo? Muito bem. Uma questão bastante interessante de se discutir é a relativa, por exemplo, a um condomínio. Nós sabemos que o condomínio, como condomínio edilício, né, estou dizendo, ele é um ente despersonalizado. Como nós já vimos nas aulas anteriores, existem alguns entes que não têm personalidade jurídica, por isso são chamados de entes despersonalizados, mas eles adquirem direitos e contraem obrigações. E num condomínio, alguém lá está dando problema, né? O cara está lá 2, 3, 4, 5 anos, não paga o condomínio e ainda faz festas que barulho dentro 2 horas da manhã com um som bem alto, e briga com o porteiro, e xinga todo mundo, e não está nem aí, e o cara tem muito dinheiro, vem lá à assembleia e estabelece multa, ele paga a multa dando risada porque ele tem dinheiro. E como é que fica essa situação? Essa pessoa vai poder ser expulsa do condomínio? E essa é uma discussão que divide a jurisprudência e a doutrina, né? Porque a maioria entende o seguinte, que não existe previsão legal de expulsão do condomínio. O que está previsto na lei é que pode ser aplicado multa. Mas aí surge esse problema. Esse pessoal que se apega ferrenhamente a essa ideia, ele literalmente, ele entende que, inclusive, que fere a dignidade da pessoa humana. Você expulsar o cara do condomínio porque ele tem o direito à propriedade dele, aquela coisa toda. E já tem a outra ala que entende que não tem uma coisa que tem nada a ver com a outra. Como não tem lei, a propriedade também tem uma função social, né? Se ela tem uma função social e a pessoa não estiver usando e ele está causando problema e ele se torna pernicioso à relação em coletividade e o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual, ele pode sim ser expulso do condomínio. O fato dele ser expulso do condomínio, ninguém está tirando o patrimônio dele, tirando o imóvel dele. Ele pode alugar, ele pode emprestar, ele pode fazer o que ele quiser. É ele que vai estar sendo retirado. Então, na jurisprudência tem alguns casos sim, né, se vocês procurar, mas a maioria da jurisprudência ainda se inclina pela impossibilidade dessa exclusão de um condomínio chamado o condômino antissocial, né? Mas vocês vão encontrar, principalmente no Rio Grande do Sul, São Paulo já teve algumas também, é fácil vocês encontrarem jurisprudência nesse sentido, tá certo? Então, gente, a associação, nós já vimos, resumindo, não pode ter fins lucrativos, né? Então, ela pode ser extinta? Pode, a associação pode ser extinta. Por exemplo, essas torcidas organizadas de futebol, volta e meia, uma ou outra aí, são extintas por ações do Ministério Público. Por quê? Por desvio da finalidade. Elas simplesmente se desviam da finalidade delas, que é ir lá torcer por um time, fazer festa no estádio. Não, elas vão fazer arruaça, quebrar o quebra-quebra, marcar dia e hora para ir brigar, lá quebrar o metrô depois do jogo quando o time perde. Essas pessoas desvirtuaram totalmente a ideia dessa associação e por isso elas podem ser extintas e dissolvidas normalmente
com ação direta do Ministério Público, tá certo? Então nós vimos, agora, quero ver que já está perto também dos 30 minutos, né? Falta um minutinho, então para ficar certinho, primeira parte da aula, 30 minutos e a segunda também, eu vou parar por aqui e na próxima aula nós vamos ver especificamente as fundações, tá certo? Nós vamos ver as fundações e mais alguma coisa que der para colocar na próxima aula também, e nisso nós vamos levando o nosso programa, nós vamos falar das fundações, vamos falar das sociedades, vamos falar também da EIRELI. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho, né? E depois vocês dão um feedback aí se preferiram nesse formato, utilizando o ambiente da sala de aula, né? Espero que vocês tenham uma boa noite e a gente vai se falando durante a semana. Boa noite.